com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Eu preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Vou rever amigos que se foram sem dizer adeus. Terei então a chance de abraçar o meu Salvador. Eu preciso esquecer este mundo. Quero me preparar. Aqui não é meu lugar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Eu vou. Amém. Feliz sábado, igreja. Tudo bem com vocês? Tudo bem para esse lado de cá, que faz tempo que eu não venho? Amém, glória a Deus. Tudo bem também para o lado de lá, que faz tempo também que eu não vou, eu estive viajando. Esse sábado é o terceiro sábado que eu não apareço ali na minha igreja. Com saudade, vocês podem até ver que eu vim sozinha hoje, né? O Lorenzo e a minha mãe quiseram ficar por lá. E louvado seja Deus que eles têm esse desejo, essa vontade, essa saudade de estar com os irmãos. E eu falei, hoje, então vocês podem ficar, que eu sei que vocês estão com saudade também. Mas é muito bom estar na casa de Deus, né? Aonde nós vamos, nós temos aí o privilégio, o desejo, né, de aos sábados estar na casa do nosso Deus. Inclusive, sábado passado, nós estávamos numa cidadezinha chamada Joanópolis, não sei se vocês conhecem. E não é muito longe daqui, é umas 2 horas daqui. Lá nós fomos na igreja da cidade, da cidadezinha. Uma bênção, é muito gostoso, né? Conhecer aonde estão os nossos irmãos, que nós vamos nos encontrar com eles no céu.
Amém? Louvado seja Deus por isso. Vamos orar para nós começarmos a abrir a palavra do nosso Deus e falar com Ele? Oremos. Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, louvamos o teu santo nome, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, por esse dia, Senhor, esse sábado santo do Senhor, estarmos aqui na tua casa de adoração, ó Deus. Paizinho querido, nós te agradecemos pelo Espírito Santo do Senhor, que nos trouxe nesta manhã, nos convidou, encheu o nosso coração de alegria, porque estamos na tua casa, ó Deus. Aqui nós estamos para te engrandecer o teu santo nome, ó nosso Salvador. Paizinho querido, que os santos anjos possam estar aqui nessa manhã, ó Deus, assim como nós já sentimos e possamos sentir mais e mais ao abrir a tua sagrada escritura, ó Deus. Pai querido, nessa manhã eu te suplico que o Senhor venha perdoar os meus pecados, ó Deus. Por favor, Senhor, prepare o nosso coração para te ouvir. Prepare o nosso coração, a nossa mente para ter discernimento e trazer conhecimento através da tua palavra, ó Deus. Por favor, Senhor Jesus, que nenhum dos nossos pecados seja um impedimento para essa grande bênção que nós estamos desejosos de receber nessa manhã, ó Deus. Pai querido, Pai santo, se faça presente, ó Deus, é o que nós te pedimos e te rogamos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu estava pensando sobre a mensagem e eu acabei lembrando que o mês que vem, dia 26 de agosto, eu estarei completando 7 anos de batismo. 7 anos que eu entreguei a minha vida a Deus. Aqui é a mãe da Bia, tudo bem? Prazer revê-lo. E é um prazer, uma alegria, é uma felicidade muito grande, porque quando eu pego para pensar na minha vida, eu falo, Senhor Deus, como é bom reconhecer, né, o que Deus faz na nossa vida, as mudanças que Deus é capaz de fazer no nosso coração, na nossa mente, nos nossos gostos, nos nossos hábitos. Deus transforma tudo. Quando a gente permite, Deus entra, Ele invade o nosso ser, todas as nossas crenças, tudo que a gente acredita, tudo que a gente tem como verdade, e que não é a verdade dele muitas das vezes, e Ele transforma tudo se nós permitirmos. Então Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é grandioso, Deus é um Deus sem palavras para Deus, né? Deus é grandioso demais. E eu comecei a pensar, inclusive essa semana, eu até falei com a minha mãe, e a gente estava conversando ali na cozinha, que eu estou de férias, a gente está tendo bastante tempo de contato, né? Eu com a minha mãe, com meu filho, está sendo maravilhoso. Nem lembro as minhas últimas férias, nem lembro. Eu trabalhei por conta em casa de família anos. O Lourenço era bem pequenininho, naquela luta para fazer a faculdade. Então, assim, eu nem lembro quando eu tive férias, faz muitos anos mesmo. Então, está sendo uma bênção essas férias agora. E aí a gente estava conversando na cozinha, e aí eu comecei a conversar com a minha mãe, contar para ela, e eu comecei a me emocionar, comecei a ficar muito emocionada. Falei, mãe, Deus é tremendo, Deus é muito bom. Deus realiza os nossos sonhos, né? Deus, ele traz mimos. Deus, já parou para pensar que Deus mima você? Deus traz mimos para você nos mínimos detalhes, nas coisas mais simples da vida. Deus traz mimos para você. Deus é um Deus que mima os seus filhos. Eu estava vendo um vídeo e trouxe ali menção dos planetas. Se eu não me engano, é o Saturno, que cabem, na dimensão dele, cabe 480 planeta Terra. Então você imagina um Deus tão grande, um Deus criador que criou coisas tão imensas que a gente não consegue nem raciocinar. É um Deus que nos ouve e que nos mima. Não é grandioso pensar isso? E quando a gente conhece sobre esse Deus, quando nós passamos a ter conhecimento de quem é esse Deus, a gente convive ali nos pequenos detalhes com esse Deus, e que a gente permite que Ele invada a nossa vida e transforme tudo, o que nós precisamos fazer? No mínimo é permanecer nesse amor.
E é coisa de verdade. Aqui eu tenho irmãos que eu tenho certeza, não sei, mas eu posso ter certeza que tem irmãos que nasceram com essa verdade. E que vão me achar um bebê na fé por esses 7 anos. E eu sou mesmo. Eu sei que são 7 anos, na minha vivência parece que faz muito, mas é pouco tempo. Tem muito ainda para acontecer se Jesus não voltar, né? E aqui eu estou falando com irmãos que vivem uma vida com essa verdade. E vocês podem afirmar que uma das coisas mais difíceis, talvez mais do que aceitar, é permanecer. É permanecer com essa verdade e sentir esse cuidado, esse carinho, esse mimo constantemente. É difícil. É muito difícil permanecer. Nós vamos abrir a palavra do Senhor agora e vamos nos deparar com uma história onde a não permanência levou a uma ruína muito grande. Abre a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 10. Primeiro Samuel, capítulo é o capítulo 10. Aqui nós estamos diante de um contexto onde Saul foi escolhido por Deus para reinar. E Samuel estava com ele numa madrugada, quando Samuel começou a dizer para ele algumas palavras. Nós vamos ler então no verso 1, 1 Samuel, capítulo 10, verso 1, amém? Diz assim: tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens, junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Verso 3. Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães, que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Eloim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas, que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Verso 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Saul começou bem? Saul começou muito bem. Olha que começo incrível. E é o desejo de Deus para todos nós. Aqui ele teve um encontro maravilhoso com o Espírito Santo que transformou ele em outro homem. Se ele já era um homem, ao ponto que Deus escolheu ele para governar uma nação, que é a nação de Deus,
Mas quando o Espírito Santo vem sobre ele, torna ele ainda outro homem melhor do que ele já era. E faz transformações necessárias para então ele cumprir essa missão. Neste momento nós podemos ver o quanto as profecias são cheias de detalhes, né? Porque a gente vê que no início, Samuel diz para ele, isso vai acontecer, você vai lá, vai encontrar pessoas, vai ter tantos pães, um odre de vinho, né? A profecia precisa, é assertiva, é no ponto que precisa ser. E quando ele termina de falar, né, rapidamente as coisas acontecem e de fato há esse encontro. E isso tudo que ele falou acontece. Olha como é tremendo, como é maravilhoso. Só que lembra que eu falei na questão da permanência? Infelizmente, quando nós nos encontramos com esse Deus maravilhoso, onde nós não permanecemos nele, o que há de mais ruim que você possa imaginar que um ser humano é capaz de fazer, ele vai ser capaz de fazer. Porque um ser humano, um homem, uma mulher, que seja quem for, longe de Deus, não é nada, nem ninguém. E há o domínio de Satanás sobre aquela vida. Eu nem estava programado para dizer isso, mas por conta do Lourenço não estar aqui, eu não gosto muito de tratar esse assunto, porque mexe numa ferida dele. Mas o pai dele está vivendo uma situação muito difícil. Muito difícil. Eu conheci ele, ele era afastado, eu não conhecia a verdade. E pelas experiências, né, as memórias afetivas dele, do passado, em contato com a igreja, né, a vivência com Cristo, no colégio, no clube, nos hinos, nos louvores com as irmãs. Eles são em 4 irmãos, eles louvavam a Deus na casa de Deus. Então, as experiências que ele viveu, ele me contava e eu já aceitava aquilo como uma verdade muito grande, porque eu não tinha aquele contato, eu achava aquele ato de crescer nesse caminho, eu achava tão lindo. E eu achei isso incrível, e ele estava testemunhando sem ele saber, e sem vontade, porque eu acho que não era nem o interesse dele em fazer isso. E hoje, você olha para aquele homem, eu vou fazer 35, ele tem 36, vai fazer 37, andando de andador. Satanás tira a saúde física da pessoa, além da espiritual, da alegria e da dignidade, de tudo. Ele tira tudo. E a pessoa é capaz de fazer atrocidades que você não imagina. E quem viu ele na igreja antes, vê agora, fica indignado. É assim o cumprimento do que nós já sabemos como testemunho vivo. E é lamentável ver a situação em que o inimigo deseja que nós chegamos. É desejo dele que todos nós que aqui estamos não permanecemos nessa verdade, nos afastemos dela, para que ele possa ter a permissão de destruir a nossa vida. Esse é o desejo dele. Destruir. Oi? Repreendido em nome de Jesus. Porque a gente tem que ter o desejo, clamar pelo Espírito Santo de Deus, a permanência nos caminhos e na verdade de Cristo. E esse desejo não vem de nós, vem do Espírito Santo de Deus. E a coisa mais maravilhosa é você ler algo tão maravilhoso e incrível, que o Espírito Santo vem sobre você e transforma você em outro ser. Não é lindo? Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é tremendo. E é isso que Ele deseja fazer na nossa vida diariamente, na permanência de todos os minutos. Ainda que naquele dia, por algum momento, você falou: Senhor Deus, me perdoa, eu cometi tal pecado. Deus já renova naquele mesmo minuto e você segue e o dia termina e você fala: glória a Deus. Essa é a permanência. A gente cai e Jesus nos levanta. A gente fala e a gente pede perdão, sente o perdão de Deus, o amor misericordioso de Jesus e segue dia após dia, não desistindo. Mas infelizmente, Saul, por um ego muito grande, né, por algo grandioso que foi crescendo em seu coração, ele vem numa atitude aqui, numa das, né, aqui eu vi uma, quero dividir com vocês, agora no capítulo 28,
1 Samuel, no capítulo 28. Amém? Diz assim: já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Aqui nós olhamos, uma atitude que nós reprovamos, obviamente. Saul sabia que ao consultar uma pessoa com essa intenção, não ia consultar nada nem ninguém vindo de Deus. Ia consultar o próprio inimigo. Ele tinha conhecimento disso. Mas o afastamento, a não permanência com a verdade, te faz fazer aquilo que é a mentira. De forma inacreditável. Porque é inacreditável, não é? Não parece que é o mesmo homem. Não parece que é o mesmo homem que começa uma trajetória tão linda. Que um profeta profetiza sobre algo que vai acontecer minuciosamente. Você vai lá, você vai encontrar isso, tal pessoa, com pão, com odre de vinho, e você vai ser ungido pelo Espírito Santo, e de fato o Espírito Santo faz isso mesmo, muda ele em outro homem, e ele começa a profetizar. Olha que grandeza! Não parece ser a mesma pessoa, que por escolhas ruins se afastou dos caminhos de Deus, e que por mais ruim ainda, embora na sua memória houve a atitude, a ação de procurar a Deus, e Deus se calou. Deus muitas vezes nos cala nas nossas procuras e anseios por respostas para fazer com que a gente reflita, não que a gente age errado, não que a gente vá procurar o inimigo, mas para que a gente possa refletir. Quantas vezes vocês já não ouviram o silêncio de Deus? Como um ato para que nós possamos refletir no seu amor, no seu cuidado. Que Ellen White diz: nós só tememos ao futuro se um dia nós não lembrarmos mais do que Ele já fez conosco no passado. Isso é um ato de reflexão. Parar para refletir o cuidado do passado, que Deus já esteve com a gente nos momentos difíceis, mesmo que Ele está em silêncio, vai ser necessário para que a confiança nele venha, para que você não tema o futuro. E ele não fez essa reflexão. Ele foi por uma ação ruim, inacreditavelmente, de algo que ele sabia que era errado. E ele assim continua. E vai só ladeira abaixo. E aqui no capítulo 31, nós vamos ler aqui alguns versos sobre o momento mais terrível e final sobre a sua vida. Capítulo 31, no verso 1 diz assim: entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apartaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muitos temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me transpassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Que fim duro, cruel, sem esperança, sem acreditar que naquele momento, eu fico pensando, meu Deus, o que seria desse homem se naquele momento, vendo seus filhos mortos, porque do muito é verdade,
a nossa permanência não é só por nós, é para as nossas pessoas que nós amamos. Não é só por nós, a nossa escolha de permanecer com Cristo, custe o que custar, reflete nos nossos. Esse homem que não permaneceu com algo estrondoso que aconteceu no início da sua caminhada, resultou em ver a morte dos seus filhos. Ainda que fosse pela morte dos seus filhos, crendo na ressurreição, como nós falamos hoje na recapitulação da lição, amém, glória a Deus, mas não era esse o contexto. Não era esse o contexto. Era um contexto triste, de perdição. Mas naquele momento, eu fiquei refletindo aqui nesse momento, falei, Senhor, sua misericórdia é tremenda. Aqui, ao ver os filhos morrer nessa circunstância, se ele tivesse clamado ao Senhor verdadeiramente no último segundo, o que o Senhor seria capaz de fazer por essa alma? O que o Senhor faria por ele? E às vezes a gente está neste momento, nesses segundos, nessas frações de segundos, a gente está às vezes em circunstâncias da nossa vida que está aqui, ó. O que a gente faz? Por onde a gente vai? O que a gente escolhe? Se a gente não tiver colado com o Espírito, a gente pode fazer escolhas ruins, que refletem não só a nós, a nossa família. E aqui nesse momento, nesse exato momento, ele desiste. Desiste. Aqui eu vejo a desistência. A desistência de uma caminhada, de uma vida. Tirar a própria vida, né? Se lançar diante da espada e desistir. Desistir de tudo, acabou. Para mim, acabou, já deu. É muito triste. É muito triste. Mas em contrapartida, aqui é um homem grandioso, né? Que nós sabemos, temos conhecimento, estamos estudando aí na lição dos adultos, né? Eu estudo a dos jovens, está o livro de Levíticos, mas a lição dos adultos tem Efésios, né? Quem escreveu essa carta maravilhosa, nós sabemos, o apóstolo Paulo. Tem uma irmã muito engraçada lá na nossa igreja, a Débora bem sabe, de Naura, e ela fala que ela vai conversar com Paulo no céu, porque ele fala muito difícil. Ela fala, não, ele fala muito difícil, eu vou falar com ele lá, por que ele escreveu tão difícil? Mas é um homem, né? Um homem grandioso, um homem que tem as suas histórias aqui magníficas. E quando a gente para pensar nesse homem, né, de uma cultura, um homem realmente culto, com palavras sendo usadas de maneira mais eloquentes, né, mais elaboradas, nós temos um homem totalmente transformado. Um homem que permaneceu nos caminhos, teve uma transformação grandiosa, maravilhosa. E existe uma situação, uma das situações que me toca muito num momento crucial da vida dele. Eu quero dividir com vocês nessa manhã. Está em Atos, capítulo 26. Atos, capítulo 26. Atos, capítulo 26. Amém? Atos 26, nós temos aqui, logo no início, no verso 1, o momento que Paulo está preso, e ele entra ali, né, por um momento, ele está ali em contato com Agripa. Vamos ler aqui a partir do verso 1. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo estendeu a mão, passou a defender-se nestes termos. A defesa de Paulo aqui, irmãos, é vários versos. Vamos ler aqui até o verso 6. A partir do 2, né? Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus.
Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quiseres testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião, e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a essa esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Aqui, neste momento, nós temos um homem convertido a Deus, com tremenda história, tremenda conversão, e diante aqui de um cenário caótico sobre a sua vida, aos nossos olhos, para ele era uma oportunidade. Porque às vezes a gente fala na questão da permanência, e às vezes a gente quer, como que eu posso dizer? A gente quer justificar a nossa não permanência mediante aos nossos problemas. Isso nós fazemos. Como uma justificativa. Ó, Senhor, o Senhor sabe o que eu estou vivendo. Talvez a Thaís está aí falando, né, pelo Senhor, eu entendo, mas é que ela não sabe o que eu estou vivendo. O Senhor sabe, então é justificável. Às vezes a gente quer se justificar. A gente quer se justificar o tempo todo. Aqui eu vejo um homem convertido. Quando a gente fala sobre Paulo, eu fico pensando, trazendo aqui para o nosso contexto. Se a gente vive uma vida mais humilde e a gente é abençoado por Deus e Deus dá maiores recursos para a nossa vida, amém, glória a Deus por isso. Vai ser uma alegria. Mas é muito difícil alguém que tem algo a mais, uma bênção grandiosa em questão de recursos financeiros e ela perde. É muito difícil. É muito difícil. Não é tão simples como nós podemos imaginar. Para mim, eu não consigo imaginar, porque eu nunca tive, né, a mais e caí, né? Sou humilde sempre. Mas deve ser muito complicado, porque mexe no ego, né? Na questão social, as pessoas. Deve ser muito difícil. Aqui nós temos um homem de alta patente, conhecimento e poder e domínio sobre a sociedade, que de repente está numa condição de prisioneiro. Não estava tão... Para nós, né? Mas é que é o mover do Espírito Santo aqui. Para nós, a gente tenta imaginar a cena. Um homem que já perseguiu, prendeu e matou, agora está preso. Não deve ser tão simples assim. A circunstância não era favorável de pregação de evangelho naquela hora. Mas para ele era. Para ele era uma grande oportunidade. Era uma tremenda oportunidade. Somente naquela circunstância ele estaria cara a cara com aquela pessoa. Talvez em outra não. Então era a grande oportunidade. E ele relata isso. Eu fico maravilhada. Agora é o momento. Esse é o momento que eu estou tendo com você. Agora eu vou te falar. E ali os versos, vocês podem ler depois em casa, né? O discurso dele é grande e ele exalta a Deus em todos os momentos. Tanto que, olha no verso 27. Ainda no mesmo capítulo 26, agora no verso 27. Diz assim: Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo responde, olha a resposta de Paulo. Paulo responde: Assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto por essas cadeias, pelo momento de prisão. Por pouco ou por muito, não importa. Tive a oportunidade de falar para ti e para as pessoas que ouviram. Permanecendo no Senhor, esse homem viu essa oportunidade.
que por pouco ou por muito, falou para ele, falou para outros, que se eles tivessem aceitado e tivessem o coração transformado e convertido assim como ele estava, a única diferença entre eles é que ele estava preso e eles não. Olha isso! Não é maravilhoso isso? Está vendo como as nossas desculpas não podem ser pela nossa falta de permanência? As nossas circunstâncias da vida não podem nos trazer conforto por não permanecer com a verdade que um dia inundou o nosso coração. E se essa chama tende a apagar, em nome de Jesus, Senhor, pega essa brasa, se já apagou, acende, faz um fogo tão grande que possa estremecer a minha casa, o meu lar, a minha vida, os meus filhos, o meu esposo, a minha esposa. Achei lindo que os irmãos leram aqui dos votos. Que coisa mais grandiosa. Não queiram saber o preço que é um divórcio. Não queiram, permaneçam firmes com esse casamento que Deus deu para vocês. Às vezes, por pouco ou por muito, o desejo é mesmo de largar. Mas permaneçam firme. Firme, 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 firme. Não larga, não solta. Não solta, irmãos, e pode ter certeza que é sempre por pouco. Compara. Pode ser que você torne a falar, mas é porque você não sabe o motivo. Olha para o céu. Não é grandioso? O que você tem aqui, então, é pouco. Não solta. Permanece firme, permanece firme. Não tem para onde ir. Para onde que a gente vai? Deus não fala que não há lugar que a gente vá, que a gente não consegue se afastar dele. Não tem para onde a gente ir. Não tem lugar que nós possamos ir para fugir de Deus. Não existe. Saulo começa de maneira estrondosa. Saul começa de maneira estrondosa. Para onde ele achou que ele iria, que ele poderia se esconder de Deus? Ou poder fazer tudo do seu jeito, da sua maneira, conforme ele queria? O resultado é esse, irmãos, não importa, dá errado. Paulo aqui acha uma situação tão aos olhos humanos difícil, ele acha uma oportunidade. Que nós possamos fazer da nossa vida grandes oportunidades, seja ela em momentos favoráveis ou não, para permanecer por nós e pelos nossos e pelas pessoas, constantemente. E olha o convite de Jesus, do nosso Salvador e nosso Mestre, nessa manhã. Versos muito conhecidos, mas nós vamos ler ele para que ele possa entrar no nosso coração através do Santo Espírito, dessa leitura da palavra de Deus, aceitar esse convite de Cristo nessa manhã. João capítulo 15. Abra a tua Bíblia, leia esses versos poderosos, clame ao Senhor para que esses versos entrem no seu coração nesta manhã, para que você não desista da sua vida. Você não pode desistir da sua vida, porque Deus não quer que você desiste. Jesus não quer que você desista. O desejo dele é te encontrar nas nuvens do céu e te dar um grande abraço. Ele quer te encontrar, ele quer encontrar a sua família, ele não aguenta mais de saudade. Você já percebeu que às vezes nossos filhos, ou numa viagem com a escola, né, a questão do clube também faz com que eles viajem, fiquem longe da gente. Eles voltam com saudade, mas a gente está com mais saudade do que eles, né? Isso é um fato. E o Lourenço, às vezes, ele me questiona, ele fala assim, mãe, a avó ama você mais do que você ama ela. Tipo, ele fica indignado, né, com esse amor. Falo, filho, ela me ama mais do que eu amo ela. E é natural, porque eu te amo mais do que você me ama. Ele falou, mas eu te amo. Eu falei, mas eu te amo mais. Aí ele fica pensando, né, nessas imensidão do amor. E é exatamente isso. Nós temos amor a Cristo. Nós queremos ir para o céu. Só que mais do que nós, é Ele que está nos aguardando com grande anseio e saudade de nós. É Ele. Mais do que a gente possa imaginar e pensar e raciocinar.
É mais, é mais. Então, nesta manhã, ele vai falar com cada um de nós, através desses versos. Ele diz assim, João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Amém? Lindo esses versos, né? Poderoso demais. Cristo clama pela nossa vida. Ele pede desesperadamente. E nesses versos eu vejo assim um pedido. Sabe quando eu creio, né, que vai ser assim, talvez, quando os filhos crescem e ao invés de ir para a escola com a gente ou com o transporte, pela primeira vez eles vão pegar um ônibus, né, algo que eles vão fazer sozinhos, a gente vai ali dar instruções ali, por favor, né, a gente vai dar instruções ali, né, igual às vezes o Lorenzo desce para brincar, vai jogar bola no condomínio, eu falo, olha, as regras, lembra? Não entra na casa de ninguém, não entra dentro de nenhum bloco, não brinca atrás dos blocos, fica só na quadra, porque se eu precisar de você, eu sei que você está na quadra, eu sei onde te encontrar. Então eu sempre repito as regras. E aqui eu vejo Cristo como num ato assim, né? Rápido, rápido, eu vou te falar aqui o que você tem que fazer. Permanece em mim. Faça isso, fica comigo. Porque você sabe que se você se afastar de mim, o galho seca, rápido pega fogo, não vai dar nada certo, vai dar errado. Não tem nada de bom se você se afastar. Fica aqui, fica aqui comigo, o que você pede eu posso dar para você, está tudo certo, né? Fica aqui. Não é uma instrução do Pai, né, pelos seus filhos, com muito carinho, muita misericórdia, muito amor? O que nós precisamos fazer? Precisamos permanecer com o nosso Salvador. É isso que Ele deseja, que Ele anseia e que Ele quer para os seus filhos. Nessa abençoada igreja, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a igreja do nosso coração, do coração de Deus, com a verdade revelada para os últimos dias dessa terra, Cristo está muito, muito próximo de voltar. Que a nossa permanência, por mais difícil que seja, ainda que estejamos sobre cadeias, assim como Paulo, que nós possamos estar com essa decisão clara e objetiva na nossa vida. Senhor, não importa o que aconteça comigo, estarei permanecendo na sua verdade e no seu santo caminho. Amém? Agora eu convido a Débora para trazer a mensagem musical e que de maneira poderosa, aonde você está, que o Espírito Santo de Deus, que um dia apostou Saul, que transformou a vida dele, possa entrar no nosso coração, na nossa mente, nesta manhã, ao som deste louvor, e que nós possamos declarar grandiosamente, claramente a Cristo, nosso Salvador, que Ele nos ajude a permanecer nos seus santos caminhos. Amém?
O tempo não explica pra onde se leva a dor, e na memória as marcas me escondem o teu amor. Amor que me liberta de quem ainda sou e me devolve o que o dia passado aprisionou. Como será que você me vê? Onde será que estou pra você? Será que sabe quanto já tentei? E mais uma vez tentando eu falhei. Será que mora em algum lugar onde minha voz consiga alcançar? Será que tem alguém pra me encontrar e mostre por onde eu devo caminhar? A vida vai passando sem avisar quem sou, e no teu peito eu vejo que o tempo silenciou, e nos cabelos brancos de quem já se cansou, eu sigo do lado de fora da porta que me deixou. Como será que você me vê? Onde será que estou pra você? Será que sabe que te vi crescer e o tempo não pode me envelhecer? Em que lugar você me colocou? Em um instante ou no retrovisor? Como dizer que não há ninguém se eu me entreguei pra te fazer alguém? Como será que você me vê? Onde será que sou pra você? Será que sabe que te vi crescer e o tempo não pode me envelhecer? Em que lugar você me colocou? Em um instante ou no retrovisor? Como dizer que não há ninguém se eu me entreguei pra te fazer alguém? A vida vai passando sem avisar quem sou. Amém. Vamos orar? Querido Deus, amado Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque um dia o Senhor nos chamou para a Tua verdade. O Senhor fez com que o Senhor fosse revelado para cada um de nós. E nós aceitamos, ó Deus. Aceitamos caminhar lado a lado contigo, ó Deus. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor está na nossa vida. Que o Senhor conduza a nossa vida, os nossos passos. Que o Senhor nos ajuda nas tomadas de decisões, ó Deus. Senhor, quanto é bom, Senhor, ouvir a voz do Teu Santo Espírito. Pai querido, como é bom saber do desfecho final dessa história deste mundo. Desse mundo caótico, ó Deus. Quanto é maravilhoso já saber o que vai acontecer. Que embora esteja acontecendo atrocidades contra a Tua verdade, contra o Senhor vai pôr um ponto final nessa história, ó Deus. O Senhor vai dar um ponto final, um basta final, diante de tanta maldade. A Sua igreja, Senhor, reina para pregar essa verdade, ó Deus. E nós, como os filhos do Senhor,
precisamos e estamos necessitados de permanecer com essa verdade, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Portanto, ó Pai, venha trabalhar na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, nos nossos hábitos, na nossa rotina, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, com os nossos filhos, com os nossos familiares, com os nossos amigos, nossos vizinhos, ó Deus. Há tantas pessoas que não conhecem a Ti. Pai, por favor, em nome de Jesus, nos ajude a permanecer nessa verdade. Por nós, pelos nossos amados e pelas pessoas que ainda não Te conhecem. Por favor, em nome de Jesus, a todas as pessoas, todos os Teus filhos amados que aqui estão, Senhor, para a proclamação da Tua verdade. Em nome de Jesus, usa esses homens, essas mulheres, essas crianças que aqui estão, ó Deus. Ajude a cada um diante da sua dificuldade que existe, diante da minha que existe, a permanecer e a resistir, perseverar na Tua verdade, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, nos ajuda. Nos pega com a Tua poderosa mão e nos levanta. Se nessa manhã, algum de nós, ou se não todos nós, entramos na Tua casa de adoração, com algumas coisas da vida, com algumas partes da vida, ou se não toda a vida, querendo desistir, que em Teu santo e poderoso nome, não seja essa a decisão dessa pessoa, desse Teu filho. Em nome de Jesus. Seja a decisão de perseverar e continuar, porque em breve o Senhor irá voltar. Nas nuvens do céu, nós aguardamos esse dia. Por favor, nos ajude, ó Deus. Venha nos dar um sábado poderoso com a Tua presença. Nos leve em segurança para os nossos lares. Abençoe essa igreja de maneira poderosa, que ela possa ser uma luz ao redor dessas casas, desse ambiente, dessas famílias que estão carecendo da Tua verdade, Senhor, da esperança de um futuro vindouro melhor ao Teu lado, Paizinho. Por favor, nos ajude. Nos guie e nos perdoe. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e a igreja diz amém.